Bom dia, né? Aos que estão chegando ainda. Então, meus irmãos, hoje vamos dar continuidade, início ao nosso tema. Estamos estudando há alguns dias já sobre pregação expositiva, né? Pregação expositiva, ela tem alguns pontos interessantes, onde a maioria dos estudiosos e pregadores entendem que a pregação expositiva ela é a melhor forma de estar se transmitindo a palavra de Deus. Então, hoje temos como o nosso título, nosso tema de hoje que vamos estudar é sobre a pregação inspirada. Inspirada. Já vimos o que é a pregação inebriante, né? Inebriante. Domingo passado, o Júlio pregou. Tem a pregação impressionista, que vimos também lá no início como é a questão da pregação de adesão cega, né? Adesão cega, você pegar um trecho da Bíblia e tentar colocar ele ao pé da letra, né? Sem buscar o contexto, sem buscar o aprofundamento naquela palavra, né? Como tudo isso traz implicações negativas na vida das pessoas que ouvem pregações assim. Então, a gente vê que a preocupação ao falar sobre pregação expositiva, muitos podem pensar, mas eu nem prego, né? Eu nem prego, não falo, não vou ao púlpito, não falo nada, por que eu tenho que aprender sobre pregação expositiva, né? Já que não vamos tratar aqui sobre um texto da Bíblia, não vamos nos aprofundar em saber o contexto e também falar sobre a palavra de Deus em si, aqui. Mas a preocupação que temos, acho que a liderança da igreja, inclusive, é melhorar o ensino, o nosso ensino, melhorar as nossas táticas e estratégias de abordagem, de explicação, né, ao explicar um texto, uma palavra, um tema da Bíblia, né? Então, tudo isso nos ajuda a transmitir a palavra, já que somos os portadores, né, digamos assim, da missão de Cristo, né? Ele falou: pregai a palavra por todo o mundo, né? Então essa missão foi nos dada e ela continua até hoje. Então a preocupação, eu creio que é mais nesse sentido, de nós estamos melhorando a forma que nós possamos transmitir a palavra do Senhor. E sobre pregação expositiva, ela começa assim falando o que não devemos fazer. Ela não vai direto ao ponto ensinando, a pregação expositiva é assim, você tem que fazer assim e tal, montar dessa maneira, mas ela nos apresenta primeiro o que não devemos fazer, né? A pregação inebriante, a pregação impressionista, né? O poder lá da adesão cega, que também é bem destruidor. Então, assim, ela primeiro nos apresenta o que é negativo, o que não devemos fazer. E depois que ela vai nos apresentar a forma certa de estar pregando, transmitindo a palavra do Senhor. Mas o item principal que a pregação expositiva nos apresentou foi o quê? Foi a contextualização daquilo que vamos expor, né? Buscar informações
da época, buscar informações do que estava acontecendo, ler os versículos antes e depois, saber o que estava acontecendo naquele momento, né? Então, a contextualização é muito importante quando falamos de pregação expositiva, porque sem ela nós podemos falar coisas que não tem nada a ver, né? E sobre pregação inspirada, a pregação inspirada é o tema de hoje, a aula 5, e subjetivismo. Pregação inspirada e subjetivismo, isso anda junto. O que seria a pregação inspirada? A primeiro olhar, né, fala assim, poxa, pregação inspirada, é porque deve ser algo bom, né? Já que a palavra de Deus é inspirada por Deus, deve ser algo muito bom. E o subjetivismo, o que significa o subjetivismo? Subjetivismo é você falar aquilo que você acha, é você dar o seu depoimento daquela frase, ou daquela palavra, ou daquele texto, é você apresentar a sua própria opinião sobre aquilo. Isso quer dizer subjetivismo. E hoje vamos ler um texto bíblico, não é nada assim que... Mas é sobre esse título. É sobre esse título, como vamos enxergar o modo da pregação inspirada. Colossenses 2, capítulo 2, versículos 18 e 19. Eu estou seguindo aqui, estou seguindo o esboço do pastor Pablo me deu. Ao primeiro olhar, eu olhei para esses 2 versículos, eu confesso que eu não estava entendendo bem. Depois que eu fui, ao ler e estudar o tema, né, que eu comecei a compreender. Colossenses 2, 18 e 19. Diz assim a palavra do Senhor. Colossenses 2, 18 e 19. Diz assim: ninguém se faça árbitro contra vós outro, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então aqui, esses 2 versículos é o nosso texto assim, básico. Eu achei mais interessante quando ele fala que, sem motivo algum, na sua mente carnal, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Isso que muitas vezes é uma pregação errada. Você se basear naquilo que está na sua mente, naquilo que você acha, na sua mente que é carnal, que ela é enganosa. Então o versículo, ele, apesar de ser meio complexo para entender, ele quer dizer isso. E a pregação inspirada, eu vou ler um trechinho aqui só para vocês entenderem. Diz assim: os pregadores apelam quer dizer, buscam esse método, né, cada vez mais a leitura subjetiva, ou seja, seu próprio entendimento do texto como algo inspirado, de modo crescente. Os professores de Bíblia têm sido ensinados
que o que lhes toca o Espírito na leitura particular da Bíblia deve ser o que o Espírito de Deus deseja que seja pregado em público. Então, ou seja, o pregador ou a pregadora, homem ou mulher, tanto faz, vai ler um texto, ela vai se preocupar com aquele texto, vai meditar, e a parte do texto que mais tocar o coração dela, ela vai pensar: eu acho que o Espírito Santo está me direcionando para esse sentido, então eu vou me preocupar e ela começa a dar destaque para aquilo que toca o coração dela, ou o pregador qualquer um. E aí, isso ela acha que é uma pregação inspirada. O Espírito Santo me tocou nesse trecho da palavra, então eu creio que é isso que ele queira transmitir para as pessoas. E assim, a pregação inspirada, ela acontece. E a pessoa vai e tenta, se esforça em explicar aquilo que mais tocou ela, ou na palavra, ou no texto em si. E ela tenta explicar isso e passar para o público, entendendo que o Espírito Santo de Deus direcionou ela a falar para as pessoas aquilo. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Acho que a maioria de nós já fez isso, já leu um texto, e aquilo que mais nos toca, a gente acha que Deus falou conosco através daquela palavra, então vou transmitir aquela palavra. Isso é muito comum. Só que aqui há um perigo muito grande de nós acharmos que está sendo inspirada por Deus, como na verdade está vindo das nossas emoções, do nosso coração. E um exemplo, isso tem um nome na teologia. Isso quer dizer lectio divina. Lectio divina. Agora, o significado de lectio divina, eu já não sei, deve ser isso, né? Achar algo inspirado e querer transmiti-la ao povo. Essa prática é tradicional da interpretação das Escrituras, objetiva promover a comunhão com Deus, e em menor grau o conhecimento da Bíblia. Então, ou seja, ela destaca a comunhão com Deus, mas ela não se preocupa tanto com o conhecimento bíblico, ou seja, os detalhes, né? Como eu falei, buscar informações do texto. Ela não se preocupa tanto, mas com aquilo que a palavra tocou mais ao coração dela. E assim, esse lectio divina, né? Ou seja, essa forma de pensar, ela tem 4 passos: ler, meditar, orar e contemplar. Ler, primeira pessoa lê o texto, depois ela medita no texto, depois ela ora, que é normal, ela ora, e depois ela contempla. Ou seja, na contemplação, ela vai montar a pregação para transmitir para as pessoas. É. Sim. É mais ou menos isso aí. É mais ou menos isso aí. Acho que é uma. E é tudo na hora. Tocada, e aí eu fico meditando naquilo, às vezes até durante o dia. Não em tudo que eu li, mas só uma parte. Gente, já fiz então muitíssimo isso. Pois é, aí é que tá o perigo. Não estou dizendo que é uma regra negativa para tudo, não. Mas isso parece
tem a aparência de ser tudo normal, né? A pessoa lê o texto, depois ela medita, depois ela ora, depois ela transmite. Parece os passos normais de uma pregação, né? Então, mas eu acho que para uma pessoa que faz isso em casa, isso é perfeito, né? Isso é perfeito, você fazer para você meditando a palavra. Agora, você não está numa pregação expositiva, você não está expondo cada ponto da mensagem do texto, né? Exatamente. Do que Deus quer falar. Para um né? devocional, né? Para um devocional, perfeito, né? Talvez seria indicado esse método. Não, para um devocional, mas quando se trata de uma pregação expositiva, né? Aí teríamos que buscar mais informações do texto. Teríamos que ver o contexto, primeiramente, e depois trazer riquezas para o texto. Você saber... tem muita gente que, quando explica um texto, ela sabe de tudo, até o tipo de roupa que a pessoa andava, quais eram os acontecimentos que aconteciam na época, os móveis daquela... Tudo, as pessoas trazem detalhes de como era antigamente. Então, todas essas informações são interessantes e enriquecem a pregação. Você tem que pesquisar. Tem uma palavra que se usa muito no seminário, o irmão Fernando deve saber, a exegese. A exegese, o que é? É você explicar o texto de acordo com como ele é na realidade, né? A exegese quer dizer buscar o significado literal para aquilo. E muitas das vezes a pessoa deixa de lado a exegese de buscar o significado, o que aquilo quer dizer, porque ela está se sentindo tocada por aquilo que ela leu no texto. Então a exegese começa a ficar de lado, o estudo aprofundado da Bíblia começa a ficar desprezado. Então esse é o grande perigo da pregação inspirada, da pessoa não se preocupar com os detalhes, não se preocupar com a contextualização, e ela vai dar mais ênfase naquilo que tocou ela. É somente isso, né? Naquilo que tocou ela. Então, tudo isso soa maravilhosamente bem, diz aqui, né? Muito piedoso. De fato, essa prática parece contar com uma sólida base nas Escrituras. Essas coisas Deus revelou a nós por meio do Espírito. Elas pensam assim, né? Essas coisas Deus revelou a nós por meio do Espírito, porque o Espírito examina tudo, até mesmo as profundezas de Deus. Está lá em 1 Coríntios 2:10. Deixando de lado, por um momento, o que Paulo realmente queria dizer com a passagem, a lectio divina, né? Advoga um método espiritual que é o oposto ao estudo sistemático da Bíblia. Então ela faz o oposto, né, ao estudo sistemático. O que é estudo sistemático? Palavra por palavra, significado por significado, buscando entender o contexto da época. Isso é um estudo sistemático, tintim por tintim, que é basicamente a pregação expositiva, né? Pois? Ademilton, desculpa, se interrompi muito. Desculpa, às vezes eu estou perdão, empolgado aqui. Eu entendo que, sim, claro, todo mundo tem sua subjetividade, seu pensamento, seu sentimento, e vai ler a Bíblia e vai pegar alguma coisa assim. Sim. Mas no culto, nas pregações, o objetivo não é eu me evangelizar, né? É a comunidade como um todo. E quando eu levo para o lado subjetivo, eu corro vários riscos. Inclusive um risco de querer conduzir o meu rebanho para um lado que eu tenho interesse. Inclusive. Verdade. Mesmo havendo a boa fé, a boa vontade, eu não falo tudo que a Bíblia me quer que eu diga. Porque cada terreno tem uma preparação diferente. Tem uma semente, uma aduba, coisa diferente. Então, cada pessoa vai tocar diferente. Então, se ele falar particularidades,
mesmo que sejam coisas reais e verdadeiras, não é coisa que eu preciso ouvir. É uma coisa que meu colega do lado precisa ouvir, mas não me toca. Então eu tenho que falar toda a Bíblia num contexto geral, e sim, aí e de maneira fiel ao que está escrito na Bíblia, né? Para não correr esse risco. Concordo. Porque a gente tem a tendência de pregar também só assuntos palatáveis também, né? Aquilo que a gente... Aí a gente acaba deixando de lado falar do inferno, falar do pecado, falar das punições que existem, das consequências ruins. E a gente fala, assim, tem muitos pregadores por aí que quer falar só sobre coisas boas, né? Coisas que inflamam o ego, que nos dá mais alegria, que nos impulsiona a adoração. Isso é válido, isso é bom, mas também tem que pregar o outro lado também, né? Tem que pregar o outro lado, as duas coisas. Igual você falou, às vezes acaba o pregador querendo conduzir só para um lado, às vezes do interesse dele, que ele leu, ou que ele entende, aí o rebanho começa a seguir o pastor ou o pregador, sendo que ele não está realmente de uma forma ampla e sistemática, estudando e apresentando a palavra de Deus, né? Então, isso é verdade. Isso é verdade. E até mesmo a gente ora, né? A gente ora assim, pedindo para o irmão, né? Que o Senhor fale aos nossos corações. Ou seja, então a gente busca uma inspiração, entre aspas, a gente busca uma inspiração divina, né? Que o Senhor vai falar aos nossos corações. E, então, nós temos que... Deus tem que falar, Deus vai falar aos nossos corações? Vai. Mas nós temos também que compreender a palavra como um todo, não é só esperar algo tocar nós. Senão muitas pessoas saem do culto dessa forma: acho que hoje nada me tocou, acho que a pregação não foi para mim. Então a pessoa só sente que a pregação foi boa se ela saiu tocada com alguma coisa, né? Então nós temos que ouvir e reter aquilo que a pregação propõe, o que o pregador está propondo, de forma sistemática. Se a gente não entender, pode perguntar depois para o pregador, ou às vezes, se der uma abertura, pode perguntar até mesmo na hora. Pode falar, irmã. Texto de outra forma, totalmente diferente, para né? ser como expositivo, né? Às vezes você é real ou a pessoa está sendo expositivo? Não, porque tem muitas interpretações do mesmo texto. É isso que eu ia falar. Tem muitas interpretações. Às vezes, não interpretações, né? Um texto não deve ter muitas interpretações, mas ela pode ter várias aplicações, né? Você pode aplicar em várias áreas da sua vida, em várias áreas da sua vida. Às vezes a gente está passando por um problema, o outro está passando por outro problema, e às vezes aquele mesmo texto fala ao seu coração com aquela pessoa que está passando por um outro problema totalmente diferente do seu, mas também vai edificar ela. Então, assim, a palavra, ela edifica as pessoas em várias áreas da nossa vida. Mas falar que um texto tem vários sentidos, aí é perigoso pensar que um texto tem vários sentidos, né? Um texto tem que ter um sentido só, mediante a palavra, olhando da forma expositiva, sistemática. Aquilo aconteceu com um propósito, com um sentido só. Mas as aplicações na vida das pessoas, Deus pode, às vezes, fazer com que essa palavra, ela edifica, ela transforma e ela alimenta as pessoas, por mais que os problemas sejam diferentes. Pode falar, irmão. Novas traduções agora. Verdade. E aí temos que tomar muito cuidado, porque a pessoa pode interpretar aquilo lá dessa forma. Por exemplo, você vai para a linguagem de hoje, ela facilita muito para quem está chegando. Sim.
mas ela é uma linguagem muito solta. Tem muitos pastores que estão aderindo a ela. Já tem outra NVI agora que ela é mais solta. É mais diferente. Então, uma palavra que ela vem, né? Eu não sou especialista em grego e nem muito menos em hebraico, mas quando você vai para o original, não tem nada a ver com aquilo que está falando. Sim. E aí a pessoa ela vai por esse caminho e aí às vezes dá ruim, porque ela tem que analisar, tem que ter um livro de teologia sistemática. Não é só seminarista, pastor. Não. Toda pessoa que ela almeja estudar a palavra de Deus, ela tem que gastar um tempo. A devocional não é 15 minutos. Você pode até fazer uma devocional de 15 minutos. Mas se você quer aprofundar em conhecer, você precisa ter um bom, né, ali uma boa teologia sistemática do Gruden e tantos outros. Ler bastante livro, tomar cuidado também com as indicações dos livros, né? Quem está escrevendo livro para nós temos livros aí de pessoas que eles vão já para o lado das pessoas que estão fazendo coisas erradas e a gente está seguindo. Mas acho que o maior perigo para todos nós é as traduções. Tem que tomar muito cuidado e o que está lendo, qual que é o sentido daquilo. É igual você falou. Antigamente tinha as questões, né, culturais, as coisas da época. Se você ler alguns salmos, não são para nós. Algumas coisas judaicas não são para nós. E às vezes a gente quer... Eu conheço um pastor, ele é pastor de uma igreja aqui no São Gonçalo. Um exemplo prático. E uma vez ele fez... A igreja estava passando muita dificuldade e ele falou assim: eu quero convidar você, meu irmão, porque nós vamos ter o final de semana com cinzas na cabeça e pano de saco. Ué? Aonde a gente viu isso lá foi lá atrás, né? Porque o pessoal precisava fazer isso, época porque de Jó. se arrepender. Você está entendendo? Tomar muito cuidado, porque tem coisas que para nós hoje não é literal. Eu também já ouvi falar. Pano de saco eu já ouvi falar disso aí também. E jogar cinza na cabeça, né? Então, é mais ou menos por aí. Tá Quando certo. vê a tradução certinho. Eu gosto muito da linguagem de hoje, mas para comparação. Para comparar às vezes é bom, né? Você comparar para entender. Mas não, assim, eu creio que adotar como uma forma única, acho que é meio... Para quem está chegando agora, facilita, mas para quem já tem um tempo... Pode falar. Nessa passagem que a gente leu de capítulo 2, vai falar sobre essa questão de livre legalismo por meio de Cristo. O que isso significa que Paulo está falando aqui? Utilizar a palavra de Deus para levantar heresias. Porque se a gente for olhar para o versículo 19, a gente leu o versículo 19 aqui, trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo sustentado e unido por seus ligamentos e juntas efetua o crescimento dado por Deus. Então, assim, a Escritura por si só revela algo maravilhoso que é Cristo Jesus. E quando não estamos unidos àquilo que Cristo nos ensinou, a gente tende a ir para um caminho herege. E muitos pegam essas escrituras e não fazem isso que está escrito aqui, o ligamento. Não ligam com Cristo Jesus. Utilizam versículos soltos para iniciar uma doutrina herege. E eu acho que é isso que é o centro. Bem colocado, obrigado. E é isso mesmo. Que muitas vezes as pessoas acham que a versão da Bíblia atualizada às vezes não está certa, mas se você conversar com o seu pastor e ele te indicar uma Bíblia igual eu fiz, ele me indicou uma Bíblia atualizada, eu tenho dificuldade para entender as coisas, ajuda muito para que as pessoas que têm dificuldade para entender. Isso que o irmão falou, às vezes comparar, você pode buscar outras, não tem problema nenhum. Mas a orientação que eu sempre dou para as pessoas é que ela procure o pastor, que ele já leu e ele sabe qual é a ideal. Porque não são todas que é ideal. E isso eu venho dar um ponto para as pessoas. Eu particularmente não sou muito adepto a essa linguagem de hoje. Eu gosto mais da Nahara, né? Que é a revista atualizada.
Mas quando eu tenho dificuldade para entender o texto, aí eu uso o recurso de ler outras traduções para ver se tá o sentido, né? E a gente acaba entendendo. E isso é válido, podemos fazer. E se mesmo assim ainda, igual você falou, busca orientação com o seu pastor, né? Sim. Então, esse método, ele substitui a pesquisa pela intuição. Então, a pessoa, ela vai mais pela intuição. Então, ela já não vai mais pela pesquisa. Ela não acaba ficando com aquela, entre aspas, né, dificuldade, uma preguicinha de pesquisar, de se aprofundar, de estudar, e ela acaba mais falando por intuição. Às vezes já acontece dela acertar, mas pode acontecer do pregador errar também. Então, o método intuitivo, ele não é um método indicado, né? Não é um método indicado. E aí a pessoa fala muito o que não deveria falar, né? Diz assim: a adesão cega à contextualização, ou seja, se juntar as duas, ela gosta muito disso. O que as pessoas mais desejam hoje é de uma palavra nova da parte de Deus, algo que o Espírito, que alimentará a nossa vida estéril. Então, por causa dessa necessidade do homem, é que o homem pode acabar errando e se confundindo, né? E vocês já viram muito também aquele apelo, o que Deus me disse, né? Muitos falam, Deus me disse. Isso também é muito perigoso, porque como que a pessoa tem essa autoridade, essa liberdade de dizer isso, que Deus me disse tal coisa? E quem ouve, escuta assim, entre aspas, uma frase espiritual, né? Se é de Deus, então vou prestar atenção, né? Deus falou para ela, então vou prestar atenção. Então Deus me disse, e a pessoa começa a falar, será que foi Deus mesmo que disse para ela? Então, esse perigo acaba fazendo que ela tem uma linguagem espiritual, não vamos negar, tem uma linguagem espiritual, então pode cativar, pode atrair o interesse das pessoas em ouvir, mas tem pouca Bíblia, tem pouca informação, tem pouca exegese, né? Tem pouca exegese e tem pouco também aprofundamento na contextualização. Então, esse negócio tem que tomar muito cuidado. E a pessoa vai mais pela experiência dela, que ela já viveu, do que realmente o que a Bíblia quer dizer. Então, normalmente quem usa esse jargão, né, Deus me disse, e transmite a palavra, ela vai mais pela experiência dela e vai mais por algo que ela, subjetivismo, né, que ela acha, e não tem aprofundamento bíblico e nem a pessoa não pesquisou, não aprofundou, não buscou a contextualização, né? Então, intuição, ela é diferente de revelação. Revelação existe, não vou dizer que, igual o Edson falou, né? Então não é 100%, muitas das vezes Deus fala, Deus nos toca em algo. Quando estamos estudando, quando estamos fazendo uma devocional, nós buscamos isso, que Deus fale conosco, isso é normal, né? O problema é quando o pregador, ele só transmite algo se ele for tocado, e não é assim, né? E aí ele acaba desprezando o estudo da Bíblia. Então, estudar é importante. Tem pastores que são pastores por como chama aqueles pastores que não estudaram, mas são pastores? Tipo conhecimento empírico, né? Eles têm o dom natural de pregar,
ele conhece a Bíblia porque ele leu a Bíblia e estudou a Bíblia, mas ele nunca pisou numa universidade. Existe, Deus tem pastores assim. Autodidata, né? Pastores autodidata. A palavra de Deus, ela é transformadora, ela tem poder. E aqui que está a questão. O poder de transformação não está no homem, está na palavra de Deus, está na Bíblia. Por isso que muitas das vezes a pregação inspirada, a pessoa se coloca no mesmo nível do Espírito Santo. Ela se coloca no mesmo patamar. Então ela acha que a palavra dela, porque ela leu e orou, ela vai ter o poder de transmitir. Então esse que é o perigo, se colocar no mesmo patamar do Espírito Santo. E a devocional também não é o mesmo que exegese, né? É diferente. Então, a questão da experiência da pessoa, ela precisa ser julgada pela palavra de Deus. Ela tem que ser confrontada, a pessoa tem que buscar conhecimento. Então, não só experiência, né? E a implicação pastoral em tudo isso? O que é a implicação pastoral? A responsabilidade da liderança que está conduzindo o rebanho, né? E vai surgir, através de pregações assim, igrejas confusas, a autoridade do pastor vai ser instável, ele, né? Ora ele vai ter autoridade, ora não, porque as ovelhas não vão sentir uma proteção segura, um aprendizado sólido. Por mais que, hora ou outra, né, a gente acaba se alimentando da palavra, mas não é o ideal para uma pregação. Pregações assim, inspiradas, sem se preocupar com o contexto e sem estudar a Bíblia, né? Só acha que porque ela orou, ela já vai ter o mesmo conhecimento e vai querer transmitir a palavra de Deus. Não é assim. Não funciona assim. Alguém mais queria falar algo? Como a igreja está lotada? Nós temos aí um jovem, né, recentemente só vive em escândalo, bem novo, está até em vários podcasts, e algumas pregações dele, ele entra em transe. Vocês já viram, né? Ele sabe de quem eu estou falando. Ele entra em transe e ele começa a falar um monte de coisa, começa a revelar, depois quem faz isso é Chico Xavier. Quem faz isso é o Espiritismo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque essas igrejas estão lotadas, igreja cheia de movimento. Eu conheço pessoas, meus irmãos, que... Oi? Denominada evangélica. Eu conheço igrejas que elas só vivem de campanha. O dia que não tem campanha, a igreja está vazia. Igreja lá no bairro. Sexta-feira do desencapetamento. Libertação. E lotado. Não, mas peraí. A pessoa está cheia de capeta na vida. E pessoas assim, vazias de Cristo. Eu acredito que a maior luta do apóstolo Paulo, com os Gálatas, com os Coríntios, né, com os irmãos em Éfeso, é a permanência no verdadeiro evangelho. Sim. Pode falar. Pode. Quero fazer uma parte. Eu acho que já foi dito pela liderança da nossa igreja o que a gente tem. Qual que é o programa desse ano para a IBD, né? Foi apresentado aqui. Acho que alguns talvez estejam com o mesmo sentimento que o meu. Antigamente, na verdade, toda a minha vida, eu sempre estive em igreja. Até os 22 anos em igreja católica e a partir dos 22 em igreja evangélica. E eu estava que nem o pessoal da época de 2000 anos atrás, muitas vezes, porque eu achava, porque como eu entendi o que era dito ali no momento do culto, no momento das reuniões, eu não precisava estudar depois, né, a palavra. Isso lá atrás. E, de fato, a gente aprende. No entanto, não aprende o suficiente.
E é o trabalho que a gente está fazendo esse ano aqui na igreja, a liderança da nossa igreja tem feito, né? Tem feito toda a vida, mas com maior foco agora. Nos dá a ferramenta para que, quando a gente vai estudar sozinho em casa, a gente não se perca em nós mesmos, os nossos erros ou interpretação de terceiro, quando a gente procura, principalmente redes sociais, YouTube, as outras ferramentas, para complementar o que a gente ouve aqui, mas que a gente tenha capacidade de fazer a leitura individualizada ali no devocional separado. Entendi. Porque senão a gente mesmo acaba caindo em fábulas, em coisas aí que não tem nada a ver. Exatamente, senão a gente aprende aqui e desaprende lá fora. Esse é um problema grave. E o que a gente tem feito aqui, né, é dar essas ferramentas. E na separação que o senhor fez a exegese e a pregação expositiva, a diferença das duas ali, você pode usar a exegese da pregação expositiva. Só que a exegese, ela pega aqui o que está escrito literal, é o significado separa literal e faz uma aplicação. A exegese é isso. E a expositiva é contextualização histórica do fato, da narrativa, e a exegese é aplicada a ela. Então, ela é mais ampla quando é expositiva. E ela é mais assertiva nesse sentido, porque você consegue fazer a comparação. E a exegese, muitas vezes, quando você separa aqui, o pessoal aplica muito, mas esquece da contextualização histórica, e isso não fecha na cabeça da pessoa. Eu já tive essa dificuldade também, né, quando a gente viu isso. E a parte importante, assim, que eu estava sentindo aqui, né, eu tenho ficado muito contente com a EBD pelo aprendizado que vocês estão permitindo a gente ter, de nos dar essas ferramentas para a gente levar para casa na hora que a gente faz a nossa leitura, o culto doméstico e tudo mais. Porque a liderança tem isso. Os irmãos que tiveram no CTCEB, que fazem capacitações específicas, têm isso. A igreja, na sua maioria, o que eu digo, falo por mim, me desculpem, era como o povo antigamente. Eles não tinham acesso à Bíblia, não tem um acesso fácil que nós temos hoje à palavra. Imagina lá na época de Jesus, a pessoa tinha que ir em determinado ponto, ouvia o que estava escrito, ia embora para casa, passava um tempo, voltava, mas ele não tinha Bíblia para explorar ali. E nem o vizinho tinha Bíblia para explorar. Então, tinha que guardar tudo na cabeça, escasso, conhecimento, e levar e aplicar no dia a dia. Difícil. Só fazer uma observação aqui. Às vezes nós vamos ler a Bíblia, meus irmãos, até hoje. Nós lemos 1, 2, 3, 10 vezes aquele texto. A gente interpreta de um jeito e quando a gente descobre que é do outro jeito, a gente se frustra. Quantas vezes nós já lemos o texto do filho pródigo? Quantas vezes nós já lemos a história de José? Mas ali fala, você é um José, você vai sofrer, vai ser rejeitado pelo seu irmão. Não tem nada a ver isso. Quantas vezes nós pegamos um texto e achamos e não é nada daquilo. Aqui tem um exemplo disso aqui. Vamos falar sobre isso aqui agora. Tem um exemplo disso aqui. Aqui, ó. Todo mundo lê Filipenses 4,13, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Ao primeiro olhar, a pessoa pensa assim, se tudo eu posso naquele que me fortalece, a palavra aqui fala tudo. Então, tudo é tudo, né? E aí é quando a pessoa passa por... Aqui ele fala até um exemplo, ó. Acho que a palavra vai nos conceder poder, né? Se eu preciso de uma promoção no trabalho, eu vou lembrar daquela frase, tudo posso naquele que me fortalece. Se eu preciso fazer uma cesta de 3 pontos, faltando 20 segundos para terminar o jogo, eu vou lembrar, tudo posso naquele que fortalece. Aquilo ali, ele acha que eles podem se aplicar em todas as áreas. É bom pensar assim, pode até ser bom para a pessoa se sentir fortalecida. Mas se a gente for buscar o contexto daquilo, quando Paulo falou essa frase, tudo posso naquele que me fortalece, a pessoa vai ver que é diferente o contexto, né? Paulo estava preso, Paulo estava em situações difíceis, mas mesmo assim, ele não foi barrado. Ele escrevia suas cartas, ele fortalecia igrejas, mesmo estando preso, ele fazia coisas de dentro da cadeia.
Então ele falou diante de Deus isso aí: tudo eu posso naquele que me fortalece. Porque ele passou por dificuldades, mas mesmo assim ele edificou muitas pessoas e a palavra de Deus seguiu adiante. E Paulo, ele falou isso com vontade mesmo, né? Ele percebeu e falou: tudo eu posso naquele que me fortalece. Então, igual você falou, né? Então, assim, a pessoa se quer aplicar, muitas das vezes, e não dá para ser assim, aplicar ao pé da letra. Não vamos cair lá atrás, no início, né, que é a questão da adesão cega. E... o que eu ia falar? Hã? Então. Em tudo e por se apegar das tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. É Paulo falando, né? Que eles se apegaram ao que Paulo ensinou. Quero, porém, que entenda que a cabeça do homem é Cristo e o cabeça da mulher é o homem. Aí ele continua, no 5, versículo 5. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, pois é como se a tivesse rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. Então aqui você vê assim que é para cobrir, como se fosse para cobrir a cabeça, não é para cortar o cabelo também, né? Então, aí já entra a questão que o irmão falou, da questão cultural da época, como é. Cristã no Brasil, eles cobrem, né? Porque eles, da forma que eles trabalham, é assim: abriu, leu, cumpriu, né? Então, é diferente do que a gente já sabe aqui, né? Que aqui Paulo está tratando da época, porque as prostitutas cortavam cabelo, as prostitutas rapavam as cabeças, né? E para as mulheres cristãs se diferenciar das prostitutas, ele falou para cobrir as cabeças, né? Então, cobre as cabeças que vocês vão ser diferenciadas das prostitutas. Diferentemente de você só ler já aplicar, né? Então, com certeza. Como eu disse lá na Cristã do Brasil, eles lê, né, e já manda, né? Isso aqui que tem que ser cumprido, então as mulheres lá cobrem a cabeça para poder orar, né? Às vezes a inspiração que eles acham que a inspiração acaba sendo a inspiração deles mesmo. Né? Então, aí tem um exemplo bom que eu acho. Esse é um exemplo muito bom. Obrigado, irmão. Então, aqui, irmão, até a palavra de Deus fala, né? Eu só não vou lembrar o versículo agora. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, o que a gente tem que fazer? Conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia, se esmerar na Bíblia, né? Se esmerar, o que quer dizer? Se gastar estudando a Bíblia. Aí você não vai, dificilmente você vai acabar falando uma coisa do seu próprio entendimento, porque você se esmerou, você estudou e você aprendeu, né, tanto o sentido literal como o que o texto quer dizer, de acordo com a cultura da época, com a contextualização. Então, o conhecimento ele é importante. Um dos pregadores que nós conhecemos muito, que ele adota a pregação expositiva, e ele faz muito bem isso, nós sabemos que é o pastor Hernandes Dias Lopes. Então, inclusive, o doutorado dele que ele fez nos Estados Unidos, ele concluiu com isso, né, com pregação expositiva. Foi o fechamento dele foi sobre pregação expositiva, a tese dele, né? Então, sobre pregação expositiva, ele entende bem mesmo. E essa questão de estudar a Bíblia, para não falar nenhuma heresia, nenhuma besteira. Uma vez ele disse assim, ele comparou, né? Falou que as igrejas de hoje, as pessoas que estão aí, que estamos evangelizando, que estamos pregando para elas estão procurando uma igreja
sólida, né? Elas estão cansadas tipo, ele falou a palavra ressaca, né? Tipo, estão com uma ressaca daquelas doutrinas, daquelas seitas que prometeram muito e não deram nada antigamente. Prometeram muito, mas hoje a gente vê que não deram em nada. Então essas pessoas estão à procura de uma igreja com ensino sólido, um ensino realmente firmado na palavra. Então essas pessoas, quando elas se deparam com uma igreja assim, que se preocupa com a palavra, que explica, que se aprofunda, para que elas entendam, elas acabam ficando nessa igreja, porque as pessoas estão cansadas de ouvir tantas heresias, tantas coisas ruins, promessas que nunca deram em nada, né? E essas pessoas estão aí, só basta a gente encontrá-las, né? Só basta a gente encontrá-las, e a nossa missão é isso. O tempo passa rápido e eu vou ler aqui alguma parte do nosso livrinho, porque eu achei bem válido, porque se eu for continuar explicando, eu acabo perdendo as partes importantes. Então, vou ler rapidinho só para os irmãos terem uma ideia. Esse tipo de pregação inspirada é um jogo perigoso, porque é absolutamente subjetivo, como eu falei, né? Quando deixamos de trabalhar duro para entender as palavras dadas pelo Espírito e passarmos a trabalhar de forma exclusiva com a mente do Espírito, entre aspas, né? Pensando que é a mente do Espírito, tornamos-nos a autoridade. Nós vamos nos tornar a autoridade final do significado, né? Começamos a estabelecer verdades e conselhos que não são baseados ou apoiados pela Bíblia. Podemos agir assim por bons motivos, como pelo senso de saúde moral de nosso povo, ou pelo desejo genuíno de renovar o mundo em que vivemos. Mesmo assim, começamos a atuar fora da doutrina ortodoxa, confundimos, assim, porque aqui fala, né? Ele diz aqui o outro jargão, assim diz o Senhor, né? Então a gente às vezes confunde o assim diz o Senhor com o assim eu digo, né? Então ela fala assim diz o Senhor, mas na verdade ela quer dizer assim eu estou dizendo, assim eu digo, né? Então ela busca para si. Pedimos que nossas pregações confiem em nós, né? Dessa maneira, em vez de confiarmos na palavra. Então assim, a pregação inspirada e subjetiva, ela acaba fazendo isso, né? Fazendo com que as pessoas que estão transmitindo, ela acaba colocando a sua opinião em primeiro plano e não se aprofunda no estudo sistemático da Bíblia. Uma parte da pregação expositiva que eu ouvi, achei interessante, o pastor Hernandes falando, né? Ele leu o texto lá que Jesus estava numa das festas que acontecia em Jerusalém, que era a festa dos tabernáculos, e no último dia da festa, bem no auge da festa, o que acontecia naquela festa? Na Bíblia não fala, mas ele buscou, estudando, né, os recursos, outros livros, ele buscou que naquela festa do tabernáculo, pegava-se um jarro de ouro, os sacerdotes da época pegavam um jarro de ouro, ia lá no tanque de Siloé, que é aquele tanque onde aconteciam os milagres, ia lá no tanque de Siloé com esse jarro de ouro, isso em procissão, muitas pessoas seguindo os sacerdotes, e pegava a água do tanque de Siloé, ia em procissão cantando, e chegava no templo, dentro do templo lá no lugar sagrado, e despejava essa água no templo, porque elas queriam essa água viva que brotavam da fonte da salvação. O que isso apontava? Apontava para o Messias, para o Cristo, que eles aguardavam assim com tanta expectativa. E na Bíblia não estava falando isso, mas ele buscou informações. Esses são recursos que nós podemos fazer.
igual o irmão falou, temos tantos livros aí que nos edificam. Nós podemos pegar e adotar de ler, buscar entendimento, outros recursos. Ler a Bíblia é importantíssimo, é a primeira que tem que ser lida. Mas nós temos que buscar recursos. Na Bíblia não estava falando do jarro de ouro, nem da procissão, nem que derramava dentro do templo. Mas ele buscou essa informação na hora. Então, isso que é uma pregação expositiva, contextualizando, ensinando o que estava acontecendo na época, o que significa aquela festa dos tabernáculos. Então, se ele não falasse isso, ninguém ia saber. Mas, por causa da preocupação em expor bem as Escrituras, ele buscou esse recurso. Eu achei bem interessante. E assim ele faz direto nas pregações dele, buscando recursos da época. Então, aqui, por último, são perguntas para nós, né? Deixa eu falar rapidinho aqui. Deixa eu ler aqui. Aí o próprio leitor fala, né? Apenas para não evitar uma confusão, ele não está dizendo que o Espírito não tem nenhum papel na pregação expositiva. Então o Espírito não tem nenhum papel? Não. O Espírito tem seria terrível se pensássemos assim, que o Espírito Santo não tem um papel. Ou seja, não buscar realmente saber o que o Espírito nos diz. Então não é isso, não é que o Espírito fica de lado, mas se preocupar com se esmerar na palavra. Esse seria um erro terrível, ainda que de fato as pessoas se convertam, amadureçam por meio da pregação expositiva. A palavra do Evangelho deve estar ligada à operação do Espírito, a fim de convencer o homem do pecado, regenerá-lo e conceder arrependimento, fé e perseverança para toda a vida futura. Ou dizendo de outra forma, nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas apenas Deus que dá o crescimento. Então, como eu disse, o poder de convencimento não está no homem, está na palavra de Deus. Deus vai usar o pregador, mas não é o pregador que tem que se sentir que se ele tivesse algum poder de estar transmitindo a palavra de Deus. Ele tem que se humilhar, ele tem que se sentir humilde, transmitir a palavra de Deus. Mas quem vai te convencer, quem vai convencer aquele que está ouvindo, não é o que está aqui na frente, é a palavra de Deus. É o Espírito Santo que vai convencer. E a pregação inspirada, o pregador tende a querer convencer as pessoas por suas próprias opiniões, achando que foi inspirado por Deus. Às vezes a pessoa não faz por mal, mas ela acha que ela está sendo inspirada por Deus, né? Muitas das vezes não é intencional, não é porque a pessoa faz isso por mal, é porque ela acha que aquilo ali é certo. Ela leu, meditou, orou e agora ela está transmitindo, mas ela não buscou estudar. Então ela acaba falando por intuição. Então eu creio que a maioria entendeu como que é a pregação inspirada, entre aspas, né? Estamos partindo para o final. Se alguém tem mais alguma coisa que queira compartilhar, fale agora ou cale-se para sempre. Vou fazer algumas perguntas aqui. Essas perguntas, muitas delas são perguntas retóricas, já vamos saber a resposta. Mas outras temos que nos fazer, temos que procurar entender essas perguntas para nós. Diz assim: no entanto, nós somos confiáveis ou não? Nós somos confiáveis? O Espírito Santo, sem dúvida, é fidedigno e pode, por milagre, implantar seu intento em nós de modo intuitivo. É claro que pode. Mas essa possibilidade nos poupa de realizar o trabalho árduo da exegese? Não nos poupa. Nós podemos buscar a inspiração do Espírito Santo, mas temos que também fazer o trabalho árduo da exegese.
do estudo aprofundado, né, sistemático da Bíblia. Nós não devemos abrir mão disso, né? Não devemos, só pelo agir do Espírito Santo, não. Outra pergunta: por que ele se importaria em inspirar a Escritura, então, o Espírito Santo, né? O Espírito de Deus? Por que ele se importaria em inspirar a Escritura, então? Se não podemos partir para esse caminho, né, da inspiração. Porque Deus inspirou as Escrituras? É uma pergunta assim pertinente, né? A palavra de Deus é inspirada para convencer o homem, para que o homem saiba que ele não está lendo um livro qualquer, que uma pessoa escreveu porque ele achou que devia escrever. Não, ela tem autoridade divina. Foi Deus que inspirou a Bíblia. E o que nós temos nas Escrituras é a palavra de Deus, né? Então, essa autoridade está na Bíblia, está na palavra inspirada por Deus. É por isso que ele inspirou a Bíblia, para que saiba que a autoridade não é nossa, não é do pregador, mas é de Deus. Não é possível que o Espírito atue por meio da pesquisa, da meditação? A pergunta, né? Não é possível que o Espírito atue por meio da pesquisa e da meditação? Outra pergunta: ao empreender essa abordagem interpretativa tão subjetiva da pregação inspirada, não corremos o risco de ignorar o que Deus quis dizer em sua palavra em favor da nossa pregação? Vou ler de novo. Ao empreender essa abordagem interpretativa tão subjetiva da pregação inspirada, não corremos o risco de ignorar o que Deus quis dizer em sua palavra em favor da nossa pregação? Corremos o risco. Não estamos nos conformando ao espírito dessa época, do qual necessariamente fazemos parte, né? Em vez de nos conformar à profundidade da sua palavra. Então, isso é o que está acontecendo, né? A gente está seguindo muitas tendências para pregar a palavra de Deus. E a gente está deixando de lado o esmero, o ensino sistemático, a exegese da Bíblia, que é o fator principal para se transmitir a palavra de Deus. Amém? Quem quer falar algo? Eu gostaria de ouvir, de repente, se tiverem disposição, sobre exegese e coisa assim. Quem já foi para o seminário? Vamos supor, o Leonardo, a Daniela. Vocês querem falar algo? Não? Está de boa? Talvez isso nos ajude a compreender esse fato aqui da exegese. Então é isso, pessoal. Nós temos que nos preocupar com o que Deus vai falar com nós, com a leitura, sim, mas não desprezar o conhecimento, buscar a contextualização e a exegese, né, em si. O que é exegese? O que é pregação expositiva? Buscar conhecer passo a passo o que o texto ou aquela palavra quer dizer para aquele momento, para aquele contexto, e para nossas vidas, e aplicar isso para nossas vidas, né? Paulo foi ao meu ver, um dos maiores pregadores da palavra de Deus, o maior evangelista que já houve, o maior plantador de igreja também que já conhecemos, foi Paulo. E a Bíblia nos fala que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, que era um dos principais mestres, conhecedores da Bíblia daquela época. Paulo buscou conhecimento e Deus usou Paulo. Eu creio que não foi uma coincidência. Deus usou pessoas iletradas? Usou. Pedro era pescador e tantos outros lá. Mas
o maior pregador da Bíblia, que foi Paulo, que escreveu a maioria do Novo Testamento, ele era uma pessoa instruída, ele estudava. E ele estudava muito, muito. Ele mesmo fala que ninguém era como ele, conhecedor. Ele era um fariseu. O fariseu, ele tinha isso, de estudar mesmo, conhecer a palavra de Deus. Até porque isso foi um dos motivos que ele perseguiu a igreja de Deus, por conhecer a palavra de Deus. Fez errado? Fez, mas foi buscando uma coisa certa. Então Paulo, ele conhecia a Bíblia, mas ele achava que o povo estava certo, que aquele Jesus era apenas uma pessoa querendo pregar mais uma heresia, e nascia ali mais uma seita, e por isso ele perseguiu a igreja, por zelo a palavra de Deus. Foi por zelo que ele perseguiu a igreja. Fez muita besteira, fez muita coisa errada, muitas pessoas morreram, mas Deus depois mostrou isso para ele. Esse que você está perseguindo é Jesus, o Messias que haveria de vir. E ele mudou sua postura, e Deus usou ele grandemente. Mas ele foi uma pessoa que estudou, se esmerou a palavra de Deus. Amém? Então vamos orar no final. Eu vou fazer uma oração. Querido Pai Celestial, obrigado, Pai, porque o Senhor nos apresenta a questão da pregação expositiva, pregação inspirada. Pai, nos ajude a não cometer os erros que muitas das vezes é disfarçado, Pai, é sutil. Nos ajude, Pai, nos dê compreensão realmente da Tua Palavra, para poder transmitir a outros. Nos ajude, Pai, a estudar a Tua Palavra. Nos conceda, Pai, que tenhamos desejo, ânimo para nos aprofundar nas Escrituras. Pai querido, rogo ao Senhor que o Senhor capacite a cada um aqui presente, Pai, por mais que não são pregadores em púlpitos, mas são cristãos que também transmitem a Tua Palavra, Pai. E por isso nós queremos aprender com o Senhor, com a Tua Palavra, o que é melhor para nós, como pregadores, dispenseiros da Tua mensagem salvadora. Muito obrigado, Pai. Nos ajude, peço a Ti que nos capacite, em nome de Jesus. Amém.